Graças a paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã de domingo, domingo de Dia das Mães também. Gostaria de parabenizar todas as mães, Deus possa abençoá-las grandemente. E compartilhar então com os irmãos a lição de número 11 da nossa revista Sala dos Adultos, que tem como tema Fé e Maturidade Diante de Contendas. E essa lição ela inicia uma nova unidade, que é a maturidade nos relacionamentos interpessoais. O autor ele traz para a nossa reflexão um texto que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 13, versos de 1 a 13. Esse texto ele fala sobre a separação, né, entre Abrão e Ló. E nós vamos tratar então durante esse discurso, esse discorrer todo, a questão dos relacionamentos, né? É importante nós termos em mente que Deus ele privilegia os relacionamentos e a forma como nós nos relacionamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tem muito a ver com a nossa maturidade. Ele demonstra, né, a forma que nós nos relacionamos com todas as pessoas. Tudo isso daí vai demonstrar, vai expressar o nosso grau de maturidade cristã. E no texto, então, nós vemos, os irmãos podem verificar lá, que Abraão ele sai da terra dele, ele recebe o chamado, ele tem uma experiência com Deus. Deus pede para ele sair da terra dele, para ir para uma terra que Deus iria mostrar, e ele realmente obedece ao Senhor e sai em direção à terra prometida. E nessa caminhada tem um certo momento, que é onde o capítulo 13 relata, que Abraão ele sai com toda a sua família, e a família naquela época ela tinha uma extensão muito maior do que temos hoje. Então, né, incluía os demais familiares, os familiares mais próximos, seus servos, seus empregados, o seu rebanho. Então, tudo incluía a família. E nessa saída, então, saem Abraão e Ló. E o texto relata que os dois eram muito ricos, muito prósperos, né? Muito prósperos. Eles tinham um grande número de gado, um grande número de rebanho. E na região em que eles se encontravam, portanto, começou a ter conflitos, não é? Entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Por causa da falta, né, de pastagem, então não comportavam o rebanho das duas famílias e começaram a ter contendas, começaram a ter discussões, e o texto então revela que existe ali a separação, não é? Então, se os irmãos verem o texto, nós vamos ver três momentos nesse texto: a exposição, o conflito e a solução. Não é? Então, irmãos, conflitos nos nossos relacionamentos sempre existirão. Deus não se importa com os conflitos que nós temos, mas Ele se importa com a forma como nós resolvemos esses conflitos. Então, nós percebemos que durante a exposição houve um diálogo franco. Então esse é o primeiro ensinamento que o texto nos traz, que sempre que nós identificarmos algum tipo de conflito, o diálogo ele sempre é o melhor caminho, um diálogo franco, um diálogo aberto, uma postura pacificadora também. Você expõe os motivos, você coloca ali nas cartas da mesa, né, o problema, o que está gerando esse problema. E o importante é nós, como cristãos, como maduros na nossa fé, sempre adotarmos uma conduta pacificadora. Porque o conflito, irmãos, ele precisa ser resolvido. E ele pode se resolver, não é, de uma maneira ou de outra. Então, sempre que nós estamos diante de um conflito, o que é um conflito? É uma divergência de interesses, é uma busca de objetivos, né? Então, uma pessoa pensa de uma forma, outra pensa de outra, e existe um conflito, uma resistência. Esse conflito pode ser resolvido pela força, não é, pela força física,
ou pela força argumentativa. Então, pela força física, esse livro é meu, não é meu, não é meu, e você arranca esse livro, não é? Então, quer dizer, você se utilizou da força para resolver esse conflito. Ou então pela força argumentativa, você prova por A mais B que esse bem é seu, você comprou, você adquiriu, você que utiliza, e você acaba convencendo a outra pessoa pela sua força argumentativa de que esse objeto, esse bem pertence a você. Ou então você pode resolver de uma forma onde você busca uma solução mais conciliadora, onde há uma cessão. Sempre que nós resolvemos os nossos conflitos pela força física ou argumentativa, você pode ter, não é, a solução desse conflito, mas o trauma que isso gera no relacionamento interpessoal, ele pode ser muito ruim para os seus relacionamentos futuros. Pode haver uma ruptura, pode haver um desgaste muito grande. E sempre que você busca uma solução de uma forma conciliadora, às vezes, como nós veremos no texto, você pode até perder aquele seu ponto de vista, você pode até perder um determinado bem, um determinado patrimônio, um determinado direito que você entende que é seu, mas você preserva o relacionamento interpessoal. Então, o texto ele nos mostra isto. Vejam que Abraão, ele identifica o problema, busca o seu sobrinho Ló para resolverem, e pelas tradições da época, Abraão ele tinha, né, a prioridade em escolher ali o local para onde os rebanhos poderiam se dirigir, né? Qual a terra que eles iriam escolher. Ele era o patriarca, ele era mais velho, ele tinha preferências, não é, na escolha frente ao seu sobrinho Ló. Mas conhecendo primeiro a vontade de Deus, que Deus tira ele daquele lugar e fala para ele se dirigir a uma terra que Deus iria lhe mostrar, ele tinha muita confiança nessa palavra do Senhor dada a ele. E no conflito, ele busca preservar então o relacionamento com o seu sobrinho. Ele abre mão de um direito de escolha, porque ele poderia ali escolher primeiro para onde cada rebanho iria se dirigir, mas ele abre mão, deixa essa prioridade na escolha para o seu sobrinho. Para quê? Para que ele pudesse preservar o relacionamento que ele tinha com o seu sobrinho. Então, essa foi a solução encontrada por Abraão para resolver um conflito e para preservar os relacionamentos. Então, às vezes, nós não deixamos de resolver alguns conflitos porque nós não abrimos mão. E o texto nos ensina isso. Quando nós temos uma maturidade cristã, quando nós confiamos em Deus, é possível, muitas vezes, nós abrirmos mão de algo que nós entendemos que é direito nosso, para que seja preservado o relacionamento. E o relacionamento interpessoal, ele é importante para a nossa maturidade, ele é importante para Deus. Deus criou o ser humano, né, o homem e a mulher, para serem pessoas que se relacionam. Então o relacionamento é muito importante. E conflitos são naturais, meu irmão. Então eu passo por conflitos, os irmãos, as irmãs têm conflito, até mesmo dentro da nossa família. E os conflitos se originam de várias maneiras, né, de várias formas. Às vezes é a prosperidade, às vezes é o trabalho, às vezes é a forma como você se comporta. Então uma série de coisas podem gerar conflitos que são naturais. Agora, o que vai diferenciá-lo é como você resolve esses conflitos. Procure sempre resolver os seus conflitos de forma pacificadora, apresente soluções. E, se for possível você abrir mão de algo para preservar o seu relacionamento, para você preservar as pessoas, abra mão, confie em Deus. Maturidade requer coragem. Coragem que Abraão teve de deixar o seu sobrinho escolher primeiro
a terra para onde eles poderiam se dividir. Por quê? Porque Abraão ele confiava na palavra do Senhor e sabia que Deus não o iria desamparar. E não o desamparou, porque Deus é fiel. E nessa solução dada por Abraão, ele resolve o conflito que estavam crescendo, disseminando entre os seus parentes, e também ele demonstra total maturidade cristã, de confiar em Deus e abrir mão de um direito que ele tinha para que o conflito pudesse ser resolvido e o relacionamento entre eles pudesse ser preservado também. Então, irmãos, esta é a mensagem que o texto nos passa, é o ponto onde o autor ele procura trabalhar a questão dos relacionamentos interpessoais, e que muitas vezes nós devemos adotar sempre uma postura pacificadora, de forma que o conflito possa ser resolvido sempre de maneira clara, sempre de maneira franca. E se você for necessário você abrir mão para preservar um relacionamento, tenha coragem, faça isso, abra mão de algo que você entenda que seja seu por direito, para que o conflito venha a se resolver e o relacionamento venha a ser preservado. Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre esse tema, que nós possamos refletir sobre o texto lido e abordado, e que esta visão pacificadora sempre esteja presente na vida dos irmãos e na vida da igreja. Que Deus possa abençoar a todos nós. Um bom domingo, feliz Dia das Mães a todos.